Boa noite a todos. Em nome de Deus, dou por aberta a quarta sessão extraordinária do ano 2019. Quero desde já agradecer a presença dos nobres edis, públicos que nos assistem, como também o funcionário presente. Quero convidar nesse momento o segundo secretário, o vereador André, para fazer a leitura do texto bíblico que se encontra no rodapé da pauta. Em referência à palavra de Deus, nos coloquemos em pé. Boa noite a todos. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios, capítulo 1, versículo 23. Amém. Amém. Obrigado, vereador. Por favor, senhor primeiro secretário, confirme a presença dos vereadores, por gentileza. Senhora presidente, todos os vereadores presentes na sessão de hoje. Obrigado, vereador. Dando continuidade à nossa sessão, quero, nesse momento, solicitar o primeiro secretário, o vereador Sidney, para realizar a leitura da ata da terceira sessão extraordinária do ano 2019. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, funcionários dessa casa, público que nos honram aqui hoje com a presença, e quem está nos acompanhando também pela internet. Ata da terceira sessão extraordinária do ano 2019, aos 27 dias do mês de junho de 2019, às 9 horas, na sede da Câmara Municipal da Estância Turística Dourado do Estado de São Paulo, realizou-se a terceira sessão extraordinária do ano 2019. Esteve ausente o vereador Ricardo Chimichak Siqueira. Antes de iniciar o expediente, a senhora presidente solicitou ao segundo secretário, o vereador André Luiz Silva de Lara, para fazer a leitura do texto bíblico. Seguindo-se, passou-se a votação da ata da segunda sessão extraordinária de 2019, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passando-se para a ordem do dia, iniciou-se a votação da seguinte matéria. Projeto de lei número 013/2019, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes em votação nominal. Projeto de lei complementar número 021/2019, que dispõe sobre a criação da função de confiança no cargo de analista jurídico e da outras providências, aprovada por unanimidade dos presentes em votação nominal. Em requerimento verbal, o vereador Antônio Neto Mendes solicitou o adiamento da votação do parecer referente ao relatório da Comissão de Investigação e Processante número 002/2019, referente à denúncia contra o vereador Ricardo Chimichak Siqueira. A solicitação foi rejeitada por 5 votos contrários dos vereadores Domingo Félix de Ponte Júnior, Valdeci Laurentino Pereira Silva, Uziel dos Santos, André Luiz Silva de Lara, Sidney Santana e Silva, e 2 votos favoráveis, do vereador Antônio Neto Mendes e Gilberto Jesus Ferreira, permanecendo a votação do parecer na referida sessão. Seguindo-se, passou-se a votação do parecer ao relatório da Comissão de Investigação e Processante, número 002/2019, referente à denúncia contra o vereador Ricardo Chimichak Siqueira, o qual foi rejeitado o pedido de arquivamento por 5 votos contrários dos vereadores Domingo Félix de Ponte Júnior, Valdeci Laurentino Pereira Silva, Uziel dos Santos, André Luiz Silva de Lara e Sidney Santana e Silva, e 2 votos favoráveis dos vereadores Antônio Neto Mendes e Gilberto Jesus Ferreira. Sendo assim, pela continuidade do referido processo, não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente deu por encerrada a presente sessão. Em nome de Deus, eu, Sidney Santana e Silva, primeiro secretário, redigi a presente ata que, lida se achada conforme, será assinada por mim e os demais membros da mesa. Plenário Padre Joaquim Gabriel da Silva Cardoso, 27 de junho de 2019. Luana Michele Ramos Leite, presidente. Sidney Santana e Silva, primeiro secretário. André Luiz Silva de Lara, segundo secretário. Obrigado, vereador Sidney. Nesse momento, a ata está em discussão. Está em votação a presente ata. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e o contrário se coloque-se em pé. A ata aprovada por unanimidade dos presentes. Antes de
Adentramos a matéria em pauta da ordem do dia. Informo aos nobres vereadores sobre a necessidade de convocação do senhor Sérgio Mâncio Pereira Mâncio, na qualidade de primeiro suplente, eleito nas eleições de 2 de outubro de 2016 pela coligação PSDB, MDB, PPS e PV, para tomar posse apenas tão somente na votação da matéria em pauta, haja visto o impedimento do nobre vereador Ricardo Chimichak de Siqueira, conforme o artigo 5º, inciso 1 do Decreto de Lei número 201/1967. Solicito nesse momento o senhor Sérgio Mâncio Pereira Mâncio que compareça à tribuna para prestar o compromisso. Boa noite a todos, Boa senhor noite. presidente, senhor secretário e demais colegas, né? Hoje colegas. Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado, cumprir a Constituição e as leis, defendendo o interesse do município e o bem geral da sua população. Eu prometo, em nome de Deus. Obrigado, vereador. Obrigado, primeiro suplente. Por favor, o senhor pode sentar, por gentileza? O vereador Ricardo vai estar aguardando. Ah, tá. Isso. Cumprimento. Solicito agora o senhor Sérgio para estar assinando aqui o termo de posse. Solicito agora o primeiro secretário que realize a leitura do termo de posse. O vereador André. Termo de compromisso e posse que assinam o suplente eleito pelo PSDB, senhor Sérgio Mariano Pereira Mâncio, para o cargo de vereador. Ao 27º dia do mês de agosto de 2019, compareceu o senhor Sérgio Mariano Pereira Mâncio para tomar posse do cargo de vereador na qualidade de primeiro suplente eleito pelo partido acima citado, nas eleições de 2 de outubro de 2016, em substituição ao vereador Ricardo Chimichak de Siqueira, impedido de votar conforme previsão do artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei número 201/1967. A substituição ocorreu apenas para a discussão e votação da matéria em pauta na 4ª sessão extraordinária do ano de 2019. Comissão de Investigação e Processante número 002/2019, instituída pela Resolução número 012/2019, em desfavor do vereador Ricardo Chimichak de Siqueira. O ato foi realizado tendo prestado compromisso nos seguintes termos: prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado, cumprir a Constituição e as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral da sua população. Ato contínuo, o vereador fez a declaração dos seus bens, a qual foi transcrita em livro próprio, constando em ata o seu resumo. E para constar, lavrou-se esse termo por mim, Sidney Santana e Silva, primeiro secretário, o qual foi realizado na presença da presidente da Câmara e do vereador André Luiz Silva de Lara. Obrigado, vereador André. Declaro ao senhor Sérgio Mâncio Pereira Mâncio empossado como vereador da Estância Turística de Eldorado, em substituição ao vereador Ricardo Chimichak de Siqueira, apenas para discussão e votação da denúncia em desfavor e substituído a ser apreciada na 4ª sessão extraordinária do ano 2019. Dando continuidade aos trabalhos,
solicito ao secretário que realize a leitura do relatório final da Comissão de Investigação Processante, número 002/2019, em desfavor do vereador Ricardo Chimichaque de Siqueira. O vereador Sidney estará fazendo a leitura. Relatório final. Comissão de Investigação e Processante número 002/2019. A Comissão de Investigação e Processante número 002/2019, instituída pela Resolução número 012/2019 desta Casa de Leis, apresenta a consideração do plenário parecer final nos termos do artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei número 201/1907, elaborado pelo relator e aprovado pelo presidente e membro a respeito da denúncia apresentada em detrimento do nobre vereador Ricardo Chimichaque Siqueira. 1. Síntese dos fatos. Conforme se observa da análise dos autos, em 3 de maio de 2019, foi protocolada nessa Câmara Municipal denúncia formulada pelo senhor Luiz Carlos de Lima. Denúncia essa que, em apertada síntese, imputava ao vereador Ricardo Chimichaque Siqueira a prática de conduta apta a configurar quebra de decoro parlamentar. Seguindo o procedimento estabelecido no regimento interno das Casas de Leis, a denúncia foi lida em plenário na sessão subsequente à de sua apresentação e, ato contínuo, encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual apresentou parecer pela sua legalidade. Na sequência, já instruída com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a denúncia foi submetida à votação plenária, ocasião em que os nobres pares, por maioria qualificada, manifestaram-se favoravelmente ao seu recebimento, tendo sido providenciado na mesma data o sorteio de 3 vereadores para comporem a Comissão de Investigação e Processante instituída pela Resolução número 012/2019. Em atenção ao que dispõe o Decreto-Lei número 201/1907 e o regimento interno dessa Casa de Leis, o primeiro ato da Comissão de Investigação e Processante foi providenciar a notificação do denunciado, oportunizando-lhe o prazo de 10 dias para a defesa prévia. Recebida a defesa do nobre vereador e obediente aos ditames legais, a Comissão de Investigação e Processante uniu-se para deliberar sobre o assunto, ocasião em que as conclusões apresentadas pelo relator, sustentando a continuidade do feito, não foram acolhidas pelo presidente e membro, cabendo ao presidente elaborar o parecer da comissão defendendo o arquivamento dos autos. O plenário, contudo, em sessão extraordinária, rejeitou o parecer da comissão pelo arquivamento. Diante disso, ao longo da instrução, foram ouvidas as seguintes testemunhas de acusação e defesa: senhor Reinaldo Melo Queiroz, senhor Marcelo de Souza Xavier, senhor Valdemar Agostino Pedroso e senhor Edson Almeida Pedroso, além do denunciante, senhor Luiz Carlos de Lima, e do denunciado, vereador Ricardo Chimichaque Siqueira. Encerrada a instrução, foi aberto prazo para a manifestação do procurador do vereador denunciado, conforme o artigo 5º, inciso 5 do Decreto-Lei número 201/1907. Apresentadas as alegações finais, entende-se que os autos encontram-se suficientemente instruídos para parecer final. É a síntese do relatório. 2. Fundamentação. Após a minuciosa análise de todos os documentos recebidos e oitiva das testemunhas arroladas por parte do denunciante e por parte do denunciado, a comissão alcançou o convencimento necessário para a elaboração do presente parecer, o que faz nos termos seguintes. 2.a. Preliminar. Suposta nulidade da decisão do plenário que rejeitou o parecer preliminar da comissão processante pelo arquivamento. A defesa do denunciado, em sede de preliminar, alega nulidade da decisão do plenário, que, em sessão extraordinária, rejeitou o parecer preliminar apresentado por essa comissão pelo arquivamento do processo. Afirma-se, pois, que a decisão do plenário foi tomada por 5 votos a 2, de modo que não houve respeito ao quórum de 2/3, supostamente necessário, 6 vereadores. Consultada a Procuradoria Jurídica desta Câmara Municipal, entende-se que não existe razão ao denunciado. Isto porque o Decreto-Lei número 201/1907, em seu artigo 5º, inciso 3, limita-se a afirmar que, em sendo o parecer preliminar da comissão pelo arquivamento da denúncia, deverá necessariamente ser referendado pelo plenário, não prevendo em momento algum o quórum necessário. 3. Recebendo o processo
o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de 5 dias, notificando o denunciado com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado o prazo de primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão optar pelo prosseguimento, o presidente designará, deste modo, o início da instrução. Ele determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição da testemunha. Em assim sendo, a partir de uma interpretação dos demais incisos que estabelecem o procedimento a ser observado nos casos de cassação de mandato, constata-se que a denúncia, para ser aceita, precisa da concordância apenas da maioria dos presentes. Inciso 2, artigo 5º, Decreto-Lei nº 201/1967. Ora, se para o recebimento da denúncia basta a maioria dos presentes, provável que para rejeitar o parecer da comissão pelo arquivamento não há necessidade do quórum qualificado. Vale frisar que é entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Estado a plena validade do Decreto-Lei nº 201/1967, inclusive no que diz respeito ao quórum, não havendo que se falar em qualquer necessidade de simetria entre o quórum estabelecido no referido texto legal, aplicado a prefeitos e vereadores, e aquele previsto para presidente da República e governador do Estado. TJSP, agravo de instrumento 2013-852-33.2018, 2018.8.260000. Relator, Torres de Carvalho. Órgão julgador, 10ª Câmara de Direito Público. Fórum de Cruzeiro, 2ª Vara Civil. Data de julgamento, 9 de abril de 2018. Data de registro, 10 de abril de 2018. E TJSP, apelação civil 100.2867-50.2017.8.26.0584. Relator, Firmino Magnani Filho. Órgão julgador, 5ª Câmara de Direito Público, Fórum de São Paulo. 2ª Vara, data de julgamento, 25/6 de 2018. Data de registro, 26/6 de 2018. De modo que, a rigor, haveria necessidade de 2/3 dos votos apenas para a cassação do mandato, ao final do processo, nos termos do artigo 5º, inciso 6º do Decreto-Lei nº 201/1967. Menciona-se, sim, que, justamente por não ter havido quórum de 2/3 dos membros da Câmara para a rejeição do parecer da comissão pelo arquivamento da denúncia, o presidente da edilidade, obedecendo ao disposto do artigo 27 da Lei Orgânica, não exerceu o seu direito a voto. No que diz respeito, entretanto, ao recebimento da denúncia, é necessário esclarecer que, embora o texto legal exija apenas a maioria dos presentes, o plenário desta Câmara Municipal manifestou pelo seu recebimento por maioria qualificada por 2/3, como, aliás, exige o regimento interno da Câmara Municipal, artigo 93, parágrafo 5º, diversamente do apontado na defesa do denunciado. Em assim sendo, não assiste razão ao denunciado em relação à preliminar arguida. 2b. Mérito. No que diz respeito ao mérito, entende-se que a conduta do vereador denunciado não é apta a ensejar a cassação do seu mandato. Com efeito, a acusação inicial trata da quebra de decoro parlamentar, provocada por supostas ofensas proferidas pelo vereador contra a pessoa do senhor Luiz Carlos de Lima, nas intermediações da obra para a construção da escola do bairro Batatal. Ocorre que a versão apresentada inicialmente pelo denunciante não se comprovou em sua inteireza, a partir dos relatos escolhidos por essa comissão processante, levantando dúvidas sobre o correto desenrolar dos fatos. Conforme apurado, o vereador Ricardo compareceu ao local dos fatos para fiscalizar a obra municipal, sobre a qual havia recebido denúncia de irregularidades. Importante mencionar que o vereador estava utilizando o veículo oficial da Câmara Municipal, além de estar acompanhado de um dos motoristas dessa Casa de Leis, senhor Reinaldo Melo Queiroz, que inclusive serviu de testemunha. Diante de tais fatos, entende-se que o vereador estava no pleno desempenho de suas funções, portanto, no exercício do seu mandato.
Menciona-se, no mais, que, conforme relatos das testemunhas, o vereador, ao chegar ao local, cumprimentou os presentes e somente após isso passou a tirar as fotos, do que se intui que agiu com a cordialidade esperada. Não estou suficientemente esclarecido, além disso, quem realmente teria dado início à discussão ocorrida, e nem mesmo qual o teor das palavras proferidas, quer pelo vereador, quer pelo denunciante. Diante disso, faz-se mister esclarecer no que consiste a quebra de decoro parlamentar nos termos do regimento interno desta Câmara Municipal. Artigo 227, considera-se a falta de decoro... Desculpa aí, artigo 277, considera-se falta de decoro a conduta indigna do vereador na sua vida pública ou particular que ofenda os preceitos morais de decência ou a honrabilidade da Câmara. Perceba-se que a conduta apta a configurar quebra de decoro parlamentar é aquela que indique que o parlamentar não possui a necessária moral e decência para ocupar um cargo de tamanha magnitude, ou mesmo quando há prejuízo à moralidade da própria Câmara Municipal, o que não se vislumbra no caso dos autos. De fato, além de existirem dúvidas sobre a efetiva ocorrência dos fatos, na forma narrada pelo denunciante, chegou-se à conclusão de que a denúncia não apresenta fatos graves o bastante para configurar a conduta prevista no artigo 7º, inciso 3 do decreto número 201/1907. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Portanto, o parecer final da comissão processante é pela improcedência da acusação. 3. Conclusão. Frente ao exposto, o parecer final da Comissão de Investigação e Processante, número 002/2019, é pela improcedência da denúncia. Estância Turística do Eldorado, 13 de agosto de 2019. Antônio Neto Mendes, presidente da Comissão de Investigação e Processante. Domingo Félix de Ponte Júnior, relator da Comissão de Investigação e Processante. Gilberto Jesus Ferreira, membro da Comissão de Investigação e Processante. Obrigado, vereador Sidney. Fica aberta a palavra agora ao relator do processo, vereador Neto. Nobres colegas, foram vários dias aí de trabalhos, né? Teve um momento que eu participei até da votação, pedindo para que houvesse uma continuidade dos autos, né? Aqui nesta Casa de Leis. Porque, lendo as partes, né, a denúncia e o texto do denunciante e também do denunciado, ficava muita dúvida. Então, nós resolvemos dar continuidade para que os fatos fossem realmente colocados às claras nesse relatório aí. E aí, após todas as ouvidas, ouvido o denunciado, o denunciante, testemunhas, nós da comissão chegamos à conclusão que houve ainda muita divergência entre as falas aí, e que também a repercussão dos fatos ela foi limitada a um espaço reduzido e que não configura assim no nosso entendimento fatos que levem a constatar decoro parlamentar. Então, o relatório que o vereador Cido acabou de ler, ele está bem esclarecedor, acho que todo mundo deu para captar mais ou menos o que foi colocado. E aí, então, nós, da comissão, eu, o vereador Toninho Mendes e o vereador Gilberto de Jesus Ferreira, nós fomos unânimes em assinar como improcedente a acusação, pela improcedência aí da acusação, como o vereador Cido acabou de ler aí. Improcedência da denúncia, desculpa. E, sendo assim, eu peço à nobre presidente da Câmara que proceda aí a continuidade dos autos aí. Obrigado, vereador Neto. Fica aberta a palavra agora aos vereadores que desejam se manifestar.
Tem algum vereador que gostaria de se manifestar? Vereador Toninho. Senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, o Gilberto, seu assessor, o vereador Ricardo, funcionários desta Casa de Lei, sempre prontos aqui a nos atender. Eu quero fazer menção aqui da presença do vereador Sérgio Mâncio. Né? Ficamos felizes aqui com a sua presença nessa Casa de Leis, aqui como vereador. O senhor nos dá a honra de estar aqui hoje, porque se hoje estamos nessa Casa de Leis, devemos muito a este homem aqui, que foi o responsável pela construção desse prédio. Sem ele, nós não estaríamos aqui, e esta Casa de Leis, Sérgio, todas as pessoas que visitam aqui e daqui para fora, é considerada a Câmara Municipal mais bonita do Vale do Ribeira. Aí você tem grande participação nesse feito aqui, tá? Então, queria deixar claro aqui a todos os vereadores e aos munícipes de Eldorado. Também eu parabenizo aqui o doutor Gilberto, né, que fez até a defesa do vereador Ricardo, muito bem, veio de encontro, né, à legalidade dos atos praticados pelo vereador, que não fez nada de irregular naquela visita, né, a defesa dele, pelo que eu li, mostra isso. E também essa comissão que foi formada, através do sorteio, eu fiquei como presidente, o vereador Neto como relator e o vereador Gilberto como membro. Trabalhamos aí em cima deste processo. E no primeiro parecer que eu e o vereador Gilberto já fomos pelo arquivamento, né, não foi aceito por essa Casa de Leis, mas eu me lembro da fala do vereador Neto, né, e até ele disse, Toninho, até é bom dar continuidade para a gente aprender mais, né, Neto? E aprendemos realmente neste processo, nessa processante, né, várias oitivas. Da mesma forma, o vereador Cido também fez menção nesse sentido, né, do prosseguimento deste processo para verificar realmente os fatos, se realmente ocorreram a quebra do decoro parlamentar por conta do vereador Ricardo. E várias oitivas foram realizadas, né? Ouvimos as testemunhas do Luiz Carlos, né, o Carlico. Uma das testemunhas, inclusive, não compareceu, né, que foi o senhor Juraci Gonçalves, e pudemos perceber que, durante essas oitivas, não houve como comprovar se realmente o vereador Ricardo faltou com respeito ao vereador Carlico. Por quê? Pelos depoimentos que nós temos aqui, até do Luiz Carlos, ele diz que quando o vereador Ricardo chegou ao local, isso aqui está assinado por ele, tá, ele leu, assinou. Quando o vereador Ricardo chegou ao local, disse bom dia para todos, não, ele não falou. E houve palavrões citados nos autos? Não houve nem bosta nem merda, mas sim tal. Tá, nem vou citar aqui. Mas no boletim dele lá, ele falou que Ricardo chamou ele de um pedreiro de merda. O que não ocorreu, e por aí vimos o Edson, né, que é outra testemunha do senhor Luiz Carlos, e foi feita a pergunta, quando o vereador Ricardo chegou e cumprimentou a todos, o Luiz Carlos o impediu de tirar fotos? Ele disse, o vereador Ricardo cumprimentou a todos, adentrou a obra, e após algumas fotos tiradas por Ricardo, este foi questionado e impedido por Carlico. Isso é testemunha do Carlico, que falou que o vereador Ricardo não podia tirar as fotos, e após este fato houve a discussão entre ambos, e que Carlico ameaçou de agressão o vereador Ricardo, quando foram apartados por outras pessoas que estavam presentes. De igual modo também, da testemunha, o Reinaldo, motorista da Câmara, né, que quando o vereador Ricardo chegou ao local,
foi entrando na obra, no que houve impedimento do ingresso ao vereador pelo senhor Carlico, né? Mas ele diz que o vereador Ricardo também cumprimentou a todos. Nem vou adentrar mais as outras perguntas, só aqui a gente já vê que não tem como provar que o vereador Ricardo ofendeu o senhor Carlico. E, da mesma forma, também não tem como comprovar que o senhor Carlico ofendeu o vereador Ricardo nos autos. Então, eu acredito que lá dentro foi momentos, né, aí momentos de nervosismo de ambos, e acabou, talvez, havendo um bate-boca que não foi testemunhado por ninguém, pelo que está nos autos aqui. Então, isso não configura quebra de decoro parlamentar de forma nenhuma, né? Não vejo por aí. Aliás, o vereador Ricardo, eu conheço o vereador Ricardo há muitos anos aqui em Eldorado, é um homem digno, é um homem de respeito, né? E eu acredito que até, como disse o Neto, é um aprendizado, né? Mas eu acho que nós estamos até perdendo tempo com esse tipo de denúncia aqui em Eldorado, denúncias muito mais importantes que está ocorrendo aqui na administração, não dá sequência aqui, é necessário ingressar no Ministério Público, mas eu acredito que não houve a quebra do decoro. Por conta disso, eu fui favorável pelo seu arquivamento, né? E meu voto, eu acompanhei aí o voto do relator, né, pelo arquivamento, assim como o vereador Gilberto também acompanhou pelo arquivamento. Então, diante do exposto, né, eu acredito que nós temos coisas bem mais importantes para ser discutido aqui do que com relação a essa denúncia que, no meu ver, não houve quebra de decoro, tá? Então, era essa minha fala, e aí agradeço mais uma vez a presença do vereador Sérgio Manso aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Mais algum outro vereador quer se manifestar? Vereador Sidney. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Obrigado pela presença, doutor Gilberto, né, e seu assessor aí. Obrigado também, também parabenizar aqui o vereador Sérgio Manso por, né, ter a honra de estar junto com a gente aqui hoje, né? E que nem o vereador Toninho acabou de falar, né? A gente fala de uma honra porque realmente, pelo trabalho que você fez, principalmente de ter seu líder aqui na condução dessa Câmara aqui, né? E Eldorado eu agradeço muito, né? Então, Sérgio, é uma honra mesmo. Eu queria também fazer minha fala, né? Um pouco sobre esse tema aí, mas antes de chegar bem no tema, eu queria dizer que nem o vereador Toninho falou, nós como vereadores temos muitas coisas muito importantes para estar se preocupando aqui em Eldorado, né? Nós fomos eleitos pelo povo, né? Nós devemos honrar, né, esse certificado que nos conduz a essa Câmara aqui, principalmente na nossa condução perante tudo que acontece aqui nessa Câmara. Eu, graças a Deus, tenho votado aqui, tenho apresentado minhas proposições aqui, sempre dentro daquilo que eu acho que é bom para o nosso município de Eldorado, né? Eu acho aquilo que tenho feito conscientemente, né? Então, eu tomo minha decisão, eu falo isso porque a minha decisão é baseada na minha consciência, eu jamais peço para, vou votar porque alguém me induziu a votar por isso ou aquilo. Eu tomo a minha própria convicção quando eu vou tomar uma decisão. E no caso do que está acontecendo hoje aí, né, dessa questão do vereador Ricardo, a coerência
essa Câmara que ela foi bem coerente, né? Eu queria parabenizar a Câmara. Por quê? Porque a denúncia chegou, e chegou até que consistente, digamos assim, porque tinha 2 boletins de ocorrência, se não me engano, é isso, acompanhando essa denúncia. Então, essa Câmara aqui, ela foi inteligente a partir do momento que ela não arquivou o processo, né? Eu acho que todos os vereadores aqui estão com mérito, né? Porque nós, a partir do momento que chega nessa Casa de Leis uma denúncia, como chegou, com um boletim de ocorrência, o que essa Câmara ela fez? Ela votou que para se investigue. A pior coisa que existe no mundo, né? No Brasil isso é corriqueiro e não devia acontecer, é você deixar de investigar, né? E nós não deixamos de investigar. Nós não cortamos lá atrás. Essa Câmara ela podia ter cometido um erro grande a partir do momento que numa eleição aqui nós pudéssemos ter cancelado a votação. Assim como a gente não cancelou a votação, a investigação do vereador Neguinho. Então, nós agimos, eu acho que dentro de uma certa razoabilidade, né? Então, se a gente agiu dentro quase nas mesmas condições com o vereador, nós seguimos as mesmas linhas contra o vereador também. Todos concordam, né? Então, o primeiro fato de toda essa história é parabenizar a Câmara por tirar 3 representantes eleitos, né? Foram aqui sorteados, aliás, para estar investigando, né? Para estar investigando esse fato aí. A questão do vereador Ricardo, ele até paga o pato certa hora, por causa de muitas polêmicas que de repente o vereador Ricardo se envolve, né? Aqui no município, né? Até a história que eu dou exemplo quando o jogador é expulso por uma falta que ele não devia ser expulso, mas pelo conjunto da obra, né? De repente alguma coisa pode pesar na ação do Ricardo pelo conjunto da obra, mas não exatamente talvez por essa questão, né? E aí, vendo o relatório que foi apresentado nessa noite aqui, e confiando na idoneidade da comissão, né, que deu um parecer dizendo que existe divergência de testemunha, né? Então, nós estamos confiando nos 3 que foram sorteados para investigar todos os fatos. E apresentaram um relatório solicitando o arquivamento do processo. Então, assim, o que eu queria falar de tudo isso e mais, eu acho que o mais importante de tudo, e o que me levou a tomar a minha decisão, depois eu vou votar, é que nós, dessa Câmara aqui, nós temos que tomar muito cuidado para nós não abrir precedentes. A partir do momento que nós abrirmos precedentes, né, de repente, é um vereador essa noite, daqui lá na frente pode ser outro vereador também. Porque a partir do momento que eu cassei o mandato de um vereador sem ter provas concretas que me levassem a tomar uma decisão concreta, eu também fico sujeito a estar lá na frente no banco do réu e ser também punido. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não me houve convencimento, no relatório é bem concreto, não me houve convencimento que haja uma culpa para uma cassação. Essa é a minha opinião. Até brinquei aí com alguns vereadores, falei que se tivesse um vídeo, né? Porque hoje nós temos que basear nas provas, e quanto mais elas forem reais, mais vai levar a gente a decidir. As provas do fato, os argumentos que levaram aquilo a acontecer, trazidos de forma muito concreta e muito óbvia, é que faz o vereador tomar sua decisão. E no caso, eu não consigo enxergar coisa óbvia em cima disso aí. Até porque, se tivesse um vídeo, eu até ia perguntar para a comissão, tem algum vídeo sobre isso? Não tem.
Então, assim, eu fico muito cauteloso com esse tipo de coisa, porque nós, vereadores, nós não podemos ficar, abrir precedente e ficar à mercê de situações que possa impedir-nos de fazer um trabalho para a população, de fiscalização. Nós não podemos ficar à mercê. Então, concluindo aqui, eu só acho que provas que foram apresentadas nesse processo, elas não conseguem levar a uma decisão realmente do que você pode tomar em relação a suspender um mandato de algum vereador. Essa é a minha fala. Obrigado, vereador Sidney. Mais algum outro vereador? Vereador Osiel. Presidente, nobres pares, os CIDs, nos acompanham, os advogados, funcionários da Casa de Lei, Sônia, doutora Jorge, boa noite a todos. Boa noite especial aqui ao nosso vereador Sérgio. Pois bem, eu quero também discorrer, né, sobre alguns assuntos. Eu acredito que a Câmara foi sábia e prudente quando recebeu a denúncia, né? Estava dentro dos padrões que a nossa Constituição Municipal, que a nossa lei orgânica, o regimento, né, dizem que uma denúncia deve ser, foi recebida, assim como foi recebida a denúncia apresentada, né, contra o vereador Neguinho. E nós, vereadores, né, sabemos todos que somos eleitos, né, dentro da legislação vigente, de acordo com o que a nossa Constituição diz, e somos representantes. Cada um de nós aqui representamos alguém. E todos os 9 vereadores aqui representam a população de Eldorado. Todos os 9 vereadores aqui têm a sua função e as suas atribuições. Sabemos que as funções que mais se destacam dos vereadores fiscalizar o prefeito, aprovar leis, propor leis que estão na competência do Legislativo, e isso temos feito. Outro sim, dizer, né, ou pensar, ou supor que não receber uma denúncia ou não dar prosseguimento uma perca de tempo ou inválido, eu acredito que é imprudente dizer, porque nós estamos vivendo em um momento em que a classe política está desqualificada, desacreditada, descaracterizada. Vivemos um momento melindroso da nação, vivemos um momento onde esquemas de corrupção estão sendo revelados, estão vindo à tona, estão borbulhando, e se a Câmara Municipal se omite da sua função, das suas atribuições, que é fiscalizar, né, seja vereador, no caso que está sendo apresentado a denúncia contra o vereador, que foi apresentada a denúncia contra o vereador Ricardo, ou contra o prefeito, né, eu acredito que as CPIs que foram propostas aqui foram, segundo o regimento, 13 assinaturas, está aberta uma CPI, sempre tramitaram e tramitam algumas aqui nessa Casa de Leis. Eu acredito que comissão de investigação processante contra a administração pública não foi apresentada nenhuma. Então, não nos negamos de fiscalizar aquilo que é proposto nessa Casa de Leis. Cada vereador lhe apresenta a sua propositura, seu requerimento, e nós sabemos, né, conforme a Constituição diz, que os poderes são autônomos, mas são harmônicos, devem ser harmônicos, buscando o bem-estar da população. Então, cada vereador segue aquilo que tanto o regimento quanto a Constituição Municipal, nossa lei orgânica, quanto a Constituição Federal. E cada vereador representa, né, aqui uma parcela da população. O que precisa ficar esclarecido é que o vereador ele também não pode ser cerceado do seu direito de fiscalizar. Isso tem que ficar esclarecido, porque seja qual for o vereador, foi eleito pela via legal, pela via do voto, ele precisa ser respeitado e o seu trabalho ele deve desempenhar e desenvolver. Quiçá nós podemos
perceber que, contrariando aí, peço até desculpas ao vereador Cido, contrariando a fala dele, no sentido de que nós podemos abrir precedente. Não acredito que a Câmara, ao investigar ou apurar, ou como se referiu ele, por exemplo, no caso de uma possível cassação, né, que é o que está sendo votado aqui nessa noite, não sabemos o resultado, mas está sendo apurado, está sendo investigado. Eu acredito que, se isso de fato acontecer, né, não digo que vai acontecer ou nem que não vai, sabemos que algo vai ocorrer aqui nessa noite. Não podemos dizer que isso abre um precedente, porque alguém pode usar o argumento que nós somos, de repente, alguém que quer defender colegas de classe, ou alguém que a Câmara nunca ela é corporativa, é corporativista, defende aqueles. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foi apresentado, foi proposto aí a comissão de investigação processante, muito bem aí, diga-se de passagem, presidida pelo vereador Toninho, vereador Neto, qual é o relator, o vereador Gilberto, que acredito que trabalharam, agiram com coerência, né, desenvolveram o seu trabalho. Isso precisa ser respeitado também o trabalho da comissão, que aí desenvolveu esses dias aí, né, desde agosto, quando foi, desde maio, né, 21 de maio, quando foi apresentado, foi recebida a denúncia. Também não acredito que ela seja uma investigação interna nesse caso. Não acredito que seja uma perca de tempo, vereador Toninho, permita-me discordar do senhor. Não é uma perca de tempo, porque está dentro das nossas atribuições também. Então, tudo aquilo que fazemos aqui nessa Casa de Lei está dentro das nossas atribuições. E devemos fazer, né? Poderia ser eu que estivesse sendo investigado, assim como foi o vereador Neguinho, poderia ser o vereador Gilberto, como qualquer outro vereador aqui eleito. Então, eu acredito que eles conduziram de forma muito sábia essa comissão, né, de investigação processante, e acredito que, de forma tranquila, serena, o resultado será de acordo com a consciência de cada um, até porque cada vereador aqui, como muito bem disse o vereador Sidney, cada vereador aqui deve votar com a sua consciência, lembrando que ele representa uma parcela da população que a ele confiou o voto, né? Então, são aqui essas minhas palavras essa noite, e agradeço aí, presidente, pelo tempo. Obrigado, vereador Osiel Tiquinho. Tem mais algum outro vereador? Fica aberta agora a palavra ao denunciado, ou senão representante, doutor Gilberto, para a defesa oral, por favor. Boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui nessa Casa de Leis, que engrandece a todos os parlamentares aqui, né, que estão representando uma parcela da população, como diz o vereador Tiquinho. E eu não podia deixar de vir aqui fazer uma homenagem, primeiro ao Sérgio Mâncio, que está aqui numa condição atípica hoje, né, que foi o construtor dessa casa. E outro que foi o grande incentivador e companheiro dele, que já é falecido, o vereador José Araí, que foi grande amigo nosso. Eu também fui vereador em registro, 93, 96. Tive a oportunidade de ser presidente da União dos Vereadores. Sérgio Mâncio nos acompanhava naquela época, né? Um grande trabalho na região. Nós fomos os responsáveis até pela compensação ambiental verde aos municípios, na cota do ICMS. E tinha uma grande briga na Assembleia Legislativa naquela época, e nós, reunidos, mais de 200 vereadores, aqui do Vale e do Alto Vale, e conseguimos esse benefício. Isso é um fato que eu queria deixar registrado aqui, senhora presidente. E queria cumprimentá-la, em nome de todos o da casa aqui, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores, fazer um cumprimento especial ao Toninho, que presidiu a comissão, ao vereador Neto, que eu tive o prazer de conhecê-lo, professor, já está em fim de carreira para aposentar, até me propus a ajudá-lo na aposentadoria.
vereador Gilberto, né? Aos funcionários dessa casa, a Sônia, a doutora Geórgia, jovem advogada, mas competentíssima, viu, senhora presidente? Já tem uma linhagem boa do pai dela, que é grande amigo nosso. Meu filho que está aqui, o Neto, ele é advogado também, já há algum tempo, foi secretário jurídico da Prefeitura de Registro lá por 6 anos, 7 anos, né? E nos acompanha na luta jurídica. E, por uma questão processual, senhora presidente, senhores vereadores, membros da comissão, eu vou reiterar aqui, queria que constasse em ata, até por uma questão processual. Depende do que acontecer aqui, nós poderemos adentrar na justiça, né? Então, eu tenho que, por obrigação de ofício, como advogado, de deixar registrado esse fato. Aquela preliminar que nós argumentamos nas alegações finais, do recebimento, não do recebimento da denúncia, que a lei fala que são metade mais um, maioria dos presentes, né? Mas quando teve um parecer pelo arquivamento, ele é submetido ao plenário, como aconteceu, foi lido aqui na ata. E nesses casos, a lei não prevê o quórum, a votação de 2/3. Ela não prevê nada, e nem maioria simples. Ela é omissa. Mas o que a gente vê na doutrina e na jurisprudência é de que nessa fase já tem que ter 2/3, porque seria o equivalente ao resultado final, a da cassação do mandato. Então, eu queria deixar consignado essa preliminar, que constasse em ata, né, para efeito processual. A outra situação que nós estávamos verificando agora, também queria que constasse em ata, senhora presidente, é na convocação do suplente, que também do suplente, nesse caso, seria só para constituir o quórum de qualificado, que seria 6 votos, mas aqui nós tínhamos 8, né, com o Sérgio 9. E, de uma forma ou de outra, dependendo do resultado, sempre pensando lá no final, em tese, se o vereador Sérgio votasse pela cassação do mandato, ele teria interesse próprio. E como tem interesse próprio, ele fica impedido, não é? Isso é em qualquer situação jurídica. Se tem interesse próprio, não pode votar. Ele poderia compor o quórum, mas não o quórum de votação. Eram esses 2 fatos que ele deixar consignado e que constasse em ata, tá? E, quanto ao mérito, o relatório foi muito bem fundamentado, eu participei de todas as audiências aqui, né? E como disse o Sidney, me permito chamá-lo assim, só pelo nome, né? É um aprendizado para todo mundo. Eu tenho 60 anos de idade agora, 36 de profissão de advogado, e cada vez que eu vou participar de algum ato jurídico, eu estou aprendendo, né? Eu tenho experiência de ir nos tribunais fazer sustentação oral, no Tribunal Eleitoral, em todas as coisas, que eu atuo mais na área política, né? E isso, todo fato é um aprendizado. Tem um detalhe que fala, viu, Neto? Que diz que o advogado só aposenta quando morre. Não é na idade. Ele continua sempre labutando, subindo a escada do fórum, né? Então, nesse fato concreto, como você já deu conhecimento de todos aqui, é um caso, conversando com a doutora Geórgia ali, que ela falou que tem experiência na área penal, aí eu anotei até um fato. É um caso de menor potencial ofensivo, como diz lá na lei de crimes pequenos, né? Não vamos considerar assim, mas para um efeito de comparação mínima, né? Porque o que aconteceu? Pelo que eu entendi e vi lá, o lugar da obra era um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, não era, Toninho? Pelo que a gente vê as fotos e tudo. O vereador Ricardo chegou lá e estava numa missão oficial, ele não estava lá por livre e espontânea vontade. Ele recebeu uma comunicação de um funcionário da prefeitura que tinha máquinas trabalhando de uma forma irregular, né? Requisitou o carro da casa, foi com o motorista da casa, chegou no local aberto, cumprimentou as pessoas, segundo consta, né, que todos falaram nesse sentido, e adentrou. Foto. Aí o Luiz Carlos, o Carlico, chegou lá e foi lá, interpretou com ele e tal. Se houve essa discussão, foi lá no fundo, entre eles.
Então, só os dois sabem o que um falou para o outro. Tanto que nenhuma testemunha, né, confirmou esse fato. Ó, xingou disso, ou xingou daquilo. Foi um fato, em tese, isolado, né? As provas levaram nesse sentido. E um caso grave para caracterizar a cassação de mandato por falta de decoro parlamentar não existe aqui, de jeito nenhum, né? Não podemos falar nesse sentido. Se a eventual ofensa caracterizava injúria, o vereador tem imunidade por palavras, votos, né? Então, em tese, no âmbito penal, não teria condição nenhuma de ir em frente. Do ponto de vista do decoro parlamentar, é uma decisão política. Aí é decisão aqui do tribunal. A Câmara hoje é um tribunal, não é? Hoje vocês estão julgando, tem função de juiz. E é um fato muito simples, corriqueiro, de menor potencial, coisa que não pode levar, não pode ser disseminado nesse sentido. Cada vereador aqui teve, eu acho que no mínimo 200 votos para se eleger vereador em Eldorado, não é? 200 pessoas confiaram nele, e o mandato não pode ser tirado por um fato corriqueiro, simples. Todos estão sujeitos a isso. O vereador vai numa reunião, hoje está muito normal isso, né? Aí o munícipe bate boca com você, xinga, agride, isso é normal. A gente vê na televisão, vê no dia a dia, né? Se você responder, pronto, você já ofendeu a pessoa, aí a pessoa vai lá, lava um boletim de ocorrência, você está sujeito a isso, né? Qualquer um dos que estão aqui na casa estão sujeitos a isso. Então, essa situação de quebra de decoro é um caso muito complicado, que é subjetivo, né? Não tem um fato, matar alguém, quebra de decoro, pode até ser, de uma forma subjetiva. Roubar, desviar dinheiro da Câmara, pode até ser, mas é um fato concreto, né? Como diz o Sidney, tem um vídeo, tem uma prova material ali, concreta? Não tem, só tem diz-que, né? Não sei como é que era a relação deles. E voltando aqui no Sidney de novo, ele falou da relação até contextual do Ricardo, de ser um vereador de oposição que está ativo, né? E a oposição, na natureza política, é isso mesmo. O prefeito, quem está no poder, não vai viver só de elogios, só de flores, né? Tem as partes contrárias, nós estamos vivendo aqui. Todos nós, eu acho que todos aqui, principalmente de Eldorado, todos nós fomos a favor do nosso presidente da República. Mas nós estamos vendo aí que todo dia tem problema, todo dia tem a chincalha em cima dele, em cima da imprensa e tudo, né? Então, isso aí faz parte do poder. Tanto que hoje, na Justiça, algumas acusações no Facebook, na internet, não atinge. Se o prefeito, se o vereador, se o presidente da República, o governador, às vezes é atacado de uma forma mais forte, ele muitas vezes não caracteriza nem dano moral, nem crime de injúria, não é? Porque ele está sujeito, entre aspas, a chuvas e trovoadas, a tudo. Não é só elogios, é tempestade também, né? Então, é nesse ponto. Não queria me alongar muito, até porque o relatório está na posição de arquivamento da denúncia, de não recepção, né? Até a falta de provas mínimas, não tem prova nenhuma que leve a uma condução nesse sentido, né? E eu reitero aqui para vocês que seja votado a favor desse relatório e seja arquivado esse processo, para não virar um fato corriqueiro na casa, que pode acontecer, né? E nesses anos todos, eu não me lembro de ter visto um fato prático nesse tamanho aqui, né? Já atuei para caçar prefeito, a primeira cassação do prefeito no estado de São Paulo, era uma das primeiras, foi aqui na região, em Barra do Turvo, do ex-prefeito Edinho. Nós atuamos na acusação.
advogado sempre tem que estar na defesa, né? Quem acusa é promotor. Mas nós atuamos na acusação, mas porque lá tinha prova concreta. Ele levou material de construção, levou um monte de coisa na casa da pessoa e de madrugada foram lá e apreenderam, com polícia e tudo. Foi um caso concreto. Pegou no flagrante, digamos assim, né? E aconteceu, a justiça ceifou o mandato. E pelo legislativo, também não tenho notícias assim, experiência vivido, caso nesse sentido, né? Então, reitero aqui, senhora presidente, senhores vereadores, né, no sentido de que seja acompanhado o voto do relator, o voto da comissão, para que esse processo seja encerrado por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Gilberto. Fim das manifestações verbais. Passaremos à votação da denúncia em desfavor do vereador Ricardo Chimichak de Siqueira. Os vereadores deverão manifestar-se de forma favorável, caso entendam pela cassação do mandato do vereador, ou de forma contrária, caso seja o contrário à cassação. Tudo bem? Entenderam, vereadores? Podemos começar a votação? Então, assim, favorável à cassação, contrário, não cassação. Pelo arquivamento. Não é o relatório? Favorável ao relatório? Isso, ao relatório. O relatório, né? Isso. Favorável ao relatório? A denúncia, na realidade... Ficou bem claro, vereadores? Então, vamos começar aqui pelo vereador o Sérgio Mâncio. Qual é o seu voto, vereador? Senhora presidente, nobres pares, doutor Gilberto. Presidente, eu gostaria de justificar o meu voto. Queria parabenizar o vereador Ricardo Padeiro pela luta, pela coragem e pela fiscalização. Essa é a função do vereador. Lá, houve um processo que ele está respondendo. Mas, se você analisar, eu li o processo hoje, eu vi que tem um crime cometido pela administração. Porque tinha um caminhão que não podia estar transportando terra, tinha uma máquina cortando que não podia estar cortando a terra. Então, a gente vê que tem o mérito do trabalho dele. Se ele cometeu decoro, está um dizendo sim, o outro dizendo não. Então, eu acho que a base não é legal. E eu penso assim, você para caçar um vereador, um deputado, senador, tem que ser muito grave. Muito grave. E eu sou favorável ao legislador que trabalha, que fiscaliza, que tire foto, que faça denúncia, que vá ao Ministério Público, porque essa é a função do vereador. Então, eu quero comunicar aos senhores que, como eu sou beneficiado, no caso da votação, do julgamento do vereador Ricardo, eu me abstenho de votar. Vereador Gilberto. Boa noite a todos. Então, a respeito, não está funcionando certo. A respeito dessa denúncia, no mesmo dia que o Ricardo foi, estava aqui em frente à Câmara com o carro e Reinaldo para ir fazer essa visita lá. Eu subi aqui, eu tive a denúncia lá embaixo no posto, de uma pessoa que fez a denúncia, que estava, motorista da prefeitura, que estava levando, que ia com o caminhão levar a máquina para fazer o serviço lá. Então eu passei para Ricardo, falei, Ricardo, eu não posso isso, você vai lá e veja. E aí o que aconteceu? Então, como que é a votação, não, doutora? Se o senhor votar a favor da denúncia, o senhor tem que votar como favorável. Se o senhor for contra a denúncia, o senhor cassação. Favorável à cassação. E contrário, não cassação. Então, no caso, sou contrário e favorável ao Ricardo, no caso. É isso. Então, seu voto é contrário. Contrário. Vereador Osiel.
O trabalho do vereador, ele precisa ser, né, precisa ser respeitado, como eu já disse e volto a reiterar. Precisa ser respeitado no que se refere à questão da fiscalização, e isso nós fazemos, né? Ora dando vista em contratos, ora solicitando via requerimento, que é o dispositivo legal que o regimento interno dessa Casa de Leis diz que é para se fazer a fiscalização. E eu acredito que essa é uma das legislaturas que mais apresentou tanto requerimentos no que diz respeito a nível de fiscalização e no que diz respeito também de indicações e também de acompanhamentos de serviço. O vereador Ricardo é um vereador que está sempre na prefeitura, né? Está sempre lá, a gente tem acompanhado a presença dele lá. Eu sou um vereador que estou sempre lá, em cima, cobrando. Nem sempre é necessário fazer a fiscalização pelos dispositivos legais, que a lei diz aqui, no caso que é o requerimento. Às vezes você faz presencial, vai lá, dá vista no contrato. E era uma obra pública, nós sabemos que o vereador estava lá fiscalizando, né? Uma obra que foi licitada, foi contratada. E só um adendo aqui, o serviço de maquinário, não é defendendo a administração, mas para ser coerente, o serviço de maquinário e caminhão que estavam lá estava previsto no contrato como contrapartida para que a obra fosse barateada. Então, aqui, no caso, eu tenho que me render à administração e dizer que eles estão corretos. O serviço barateando uma obra, e isso a administração tem feito por diversas vezes. E nós, como vereadores, sabemos disso. Então, quando a prefeitura barateia uma obra, quem ganha é o povo. Quando a prefeitura apresenta uma contrapartida, seja com caminhão, seja fazendo serviço de aterro, enfim, maquinário. Nós temos uma obra que foi recuperada agora por essa administração, uma obra que estava praticamente perdida pelo DAD, que a administração vai entrar com uma contrapartida, com alguns serviços, que vai baratear muito essa obra. E é uma obra de quase R$1 milhão, que é ali no Polder, né, inclusive próximo onde o vereador Ricardo mora. Então, é preciso que o vereador, dentro das suas atribuições, ele haja com coerência, com coesão. É lógico, os embates são normais, as divergências, isso é natural, né? Eu disse que respeito, e quando digo isso, digo sem demagogia nenhuma, né? Até porque também somos companheiros, colega de trabalho, né? E o vereador Sérgio ali já se absteve, né, do seu voto. Então, eu vou apresentar o meu voto, né? Eu apresento o voto favorável, tá? Eu sou favorável. Então, mesmo considerando todo o trabalho da comissão, mesmo considerando, o meu voto é esse, tá? Obrigado, presidente. Vereador Neto. Então, quero endossar as palavras aí do vereador Tiquinho. Eu sou testemunha, junto com os parceiros aí do PR, de toda a luta que foi para destravar o CNPJ dessa prefeitura, para que várias dessas emendas aí estivessem chegando hoje, como o vereador citou essa última aí, o resgate de uma obra que já estava praticamente perdida. E convém também ressaltar um fato importante, que quando você fala em fiscalizar, às vezes o pessoal pensa que fiscalizar é você andar com a antena ligada ali na praça e ficar, de repente alguém fala, estão fazendo isso lá, corre. Fiscalização, se procurar no dicionário, ela é verificar se algo está ocorrendo como fora previsto. Então, nós temos a oportunidade agora, nós temos uma obra grande na entrada da cidade, né? Será que todos nós aqui estamos sabendo direitinho de como acompanha a licitação, né? Quem acompanha a licitação, se a gente sabe lá o desenho que foi feito, foi colocado na mídia. Então, aí sim, todos os dias a gente passa lá e vai vendo essa observação. Então, ao longo quando a gente verificar alguma coisa que está ocorrendo de forma errada, a gente já tem que citar e antever essa denúncia. Mas de que forma que pode ocorrer uma melhor transparência? Aí eu sugiro para a administração e para futuros administradores que a cada serviço executado, que seja apresentado a essa Casa de Leis aqui o roteiro disso daí, como vai acontecer.
e qual a contrapartida que a prefeitura tem em cada ato disso daí. Isso vai diminuir esses atos aí de denúncia aqui. Então, acho que nós estamos numa gestão moderna, né? Não digo essa gestão aqui, estou falando, o modo de gerir a administração pública é um fato moderno. Não existe um prefeito, 2 prefeitos. Hoje nós temos 2 governadores, nós podemos falar que São Paulo tem 2 governadores, nós temos os 2 trabalhando junto, então é uma equipe. E a Câmara também tem que ser uma equipe dessa gestão, assim como o promotor público também. Então, os 3 poderes, ele tem que fazer com que o município cresça junto, e não naquela picuinha de um querer ser mais do que o outro, ou derrubar aqui e acolá. Mas, diante de todos os fatos que a gente discutiu aí, foi um aprendizado muito grande para a gente, eu sou favorável ao arquivamento do processo. O senhor é favorável ou contrário? Eu não entendi direito o negócio aqui. Então, favorável eu sou à cassação. favorável. Favorável à cassação ou contrário, não cassação? Eu sou contrário à cassação. Tá. Vereador Toninho. Senhor presidente, eu parabenizo aí a fala do vereador Sérgio Mâncio, é bem nesse sentido mesmo, né? O vereador, o objetivo dele é estar aqui, é fiscalizar, e principalmente o executivo, né? Quando eu falei perda de tempo, que lá atrás, no primeiro parecer, já era até pelo arquivamento, mas, como disse o vereador Neto aqui, é um aprendizado, né? E realmente aprendi muito aí com essa processante. Dizer que o vereador Ricardo levantou questões importantes nessa fiscalização. Quando ele chegou lá, não tinha placa na obra. Uma das primeiras coisas que pago em uma medição de uma obra é a placa de identificação, e não tinha, tá? E havia sido paga já uma primeira parcela, e colocaram a placa rapidinho lá, depois da denúncia dele. Caminhões da prefeitura fazendo aterro, e está no orçamento pagamento do aterro, tá? Na planilha que eu vi da obra lá, acho que é 3 mil e poucos reais pagando de aterro. Agora, precisa ver se isso daí tem uma outra contrapartida ou não, mas se está na planilha e for pago, está irregular, tem que ser investigado. É aí que eu digo que tem coisas mais importantes para a gente estar fazendo, do que um simples fato de uma coisa que a gente nem consegue provar, né? Mas houve o aterro lá, foi confirmado pelo coordenador aqui de obras da prefeitura, que foi enviado o caminhão lá, reto escavadeira, tiraram o material de um barranco sem autorização da CETESB, que eu sei, foi 2 caminhões. Então, tem coisas importantes que o vereador Ricardo levantou lá, e essa realmente é a função do vereador. É para isso que nós estamos aqui, tá? Então, eu sou, desde o início, né, sou contrário, né, a essa... eu sou contrário... Contra a cassação. Contra a cassação. Pelo arquivamento ficaria melhor, né? Vereador Neguinho. Obrigado, vereador Toninho. Vereador Neguinho. Boa noite, senhora presidente, boa noite, funcionários dessa casa, Sérgio Reis, nobres companheiros, Sérgio Manso, Sérgio Reis na cabeça, parece o Sérgio, está lá em cima, hein, Sérgio? Olha, nosso amigo Sérgio Manso aí, os nobres também que a gente... E também plateia que nós assistimos aqui, doutor Gilberto, que está aqui, né, e o seu filho, né? E, então, eu queria falar um pouco também, né, eu nem comentei antes, comentar agora, também passei por essa mesma situação do vereador Ricardo aí, não é fácil. A minha imagem ainda foi posto até no Facebook, né, colocado Correio Vale aqui, como um vereador cassado, né. Aí tive 8 votos aqui a favor, o vereador Ricardo votou contra até aos últimos apuramentos da minha cassação. E isso aí era para ter evitado antes mesmo, né? Mas então chegou nesse ponto. E falar um pouquinho da administração também, porque a gente está acompanhando de perto. Assim, o vereador Gilberto parece que tem 3 mandatos, né? Dou meus parabéns, vereador Toninho 2,
e Ricardo 2. Então, ele sabe dos passados, né? Sabe tudo, a situação que hoje se encontra o nosso município. Que o prefeito, com o vice ali, estão se virando no último mesmo e conseguiu manter que nós não perdêssemos o nome da estância, né? E que o município fosse pacadinho, funcionários recebendo em dias. Então, graças a Deus, revertendo as obras aí para lucro do município, né? E só dizer é chato mesmo, eu falo que eu passei uma situação muito vergonhosa, né? Nossa, hoje, olhando a situação de Ricardo, até que ele não foi para Face, né? Não teve nenhum malvado que colocasse ele lá no Face, ninguém mandou ninguém colocar, né? Então, e eu sou favorável à cassação, tá? Sou favorável. Obrigado, vereador Neguinho. Vereador Sidney. Eu já tinha praticamente falado quase tudo que eu queria falar, mas eu esqueci de uma coisinha que eu queria também justificar meu voto também. Parabenizar o Sérgio Manso pela postura do voto também. O que eu quero dizer aqui, quando eu fiz a minha fala, que eu não estou levando em consideração a importância do trabalho do vereador Ricardo. Certo? Se é importante, não é importante, não é essa questão. Porque qualquer um vereador aqui dessa Câmara não vai sair de um carro oficial para fazer uma coisa que não é importante. Não é? Então, esse negócio de dizer que o trabalho do vereador Ricardo foi importante ou não foi importante, eu não estou... O peso do meu voto não é em cima disso. Né? E outra coisa, nós temos que realmente, não sei qual vereador que falou, parece que foi o vereador Tiquinho, nós temos que tomar cuidado, né? Porque nós, quando saímos num carro para fazer algum trabalho de investigação, nós estamos levando o nome da Câmara junto. Né? Esse cuidado nós temos que tomar muito. Então, o vereador, realmente, ele precisa ter coerência, cautela, diplomacia, né? Isso precisa ter. Né? Isso é óbvio. Né? E também não estou levando em consideração a importância do direito de lá, porque todos os trabalhos dos vereadores nessa Câmara aqui são importantes. Mas o meu voto é confiando na comissão, certo? Dando uma credibilidade na comissão e também por aquilo que eu já estou repetindo aqui que eu falei no começo. Não teve prova que me convenceu. Né? Eu não vou negociar meu voto com ninguém. Não teve prova que me convenceu que realmente houve um debate, houve uma briga entre eles. Eu não fui convencido disso. Né? Então, eu não quero abrir precedente para que daqui um dia eu esteja num bairro e vinha também aqui 2 BO contra a minha pessoa sem ter feito nada. Eu não vou abrir precedente. Por isso, eu voto pelo seu contrário à denúncia e voto pelo arquivamento do processo. Obrigado, vereador Sidney. Vereador André. Senhora presidente, nobres pares, gostaria de deixar também apenas um comentário sobre essa votação. Dizer que todos nós, vereadores, nós temos os nossos direitos, sim, mas também nós temos que estar respeitando os espaços e os munícipes. A partir do momento que a gente defende, a gente também, apesar de sermos autoridades do município, precisamos ser respeitados, mas nós também precisamos respeitar. Eu acredito que, como disse o vereador Cido, foi uma lição que todos nós aprendemos, o vereador Toninho também disse, é uma lição para todos nós que está ficando aqui, e eu tenho a dizer que antes de ser político, a gente também tem que ser justo. Como nós ouvimos aí do relatório, não há uma prova suficiente que possa estar vindo fazer com que nós cassemos o vereador Ricardo e pela credibilidade e dando um voto de confiança para a comissão, o meu voto é contrário e eu vou pelo arquivamento da denúncia. Obrigado. E o meu voto é favorável. Tudo bem? Então, ficou 5 votos contrários, 3 favoráveis e 1 se absteve, que foi o vereador Sérgio. Tudo bem? Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão em nome de Deus.